Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Chegou a hora da nossa análise do mercado do boi, vamos entender comportamento de preços, vamos entender como o mercado está estruturado nesse momento e o que pode acontecer, principalmente daqui para frente. Nosso convidado hoje é o Iberville Neto, lá da Scott Consultoria, que já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um mercado que vem buscando, né, Iberville, nesses últimos dias, acessar novos patamares de preços. Pelo que você já me adiantou, a Scott Consultoria apurou hoje variação positiva em algumas praças já, e essa tem sido a tendência, né? Aos poucos o mercado vem buscando novos patamares. Olá, Alexander. Olá a todos. É um prazer, Alexander. Exatamente. Nós temos observado essa lacuna de oferta pós-final de safra, em um ano de retenção de fêmeas, que os dados dessa semana confirmaram que vem ocorrendo, e isso gerou uma dificuldade de compra de boiadas nas últimas semanas, que tem resultado em valorizações em diversas regiões. A oferta de gado de confinamento ainda não chega em volume e não deve chegar em curto prazo. Nós devemos ter aí mais algumas semanas, alguns meses até, ainda com uma oferta mais modesta de gado de confinamento. Depois vem o período no qual normalmente essa fonte aí de gado é mais relevante, que é a partir de meados de julho, agosto, e com o pico ali entre setembro e novembro normalmente. Enquanto isso, o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preço da arroba, Iberville? Do lado da oferta, cenário positivo para precificação. Do lado da demanda, nós tivemos uma indicação positiva agora no início de junho, com alta de 12% no volume médio diário. São só 3 dias, mas é um indicativo positivo, uma alta de 12% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E do lado do consumo doméstico, a segunda quinzena de junho, normalmente, a segunda quinzena é mais lenta, então nós devemos passar por um período mais calmo de escoamento, mas o segundo semestre como um todo, ele costuma ser melhor do que o primeiro. Então, nós estamos deixando para trás a metade do ano mais fraca. Claro que aí nós temos questão de pandemia, questão da situação econômica que tem trazido indicadores positivos, tem surpreendido até em alguns momentos, mas ainda estamos num cenário convalescente, né? Então, o escoamento doméstico tem sido o ponto fraco da pecuária esse ano, e inclusive em 2020. Só que não foi um ponto fraco o suficiente para afrouxar as cotações. No cenário de oferta menor de gado e exportações em bom ritmo, isso diminui a oferta de carne no mercado doméstico e contrapõe esse consumo mais calmo. Então, o consumo mais calmo, embora mais lento, tem sido suficiente para escoar a carne no mercado doméstico, aí, tanto nesse começo de 2021 como no ano passado, resultando nesse mercado firme que nós temos observado. E que preços de arroba vocês trabalham aí na Scott? Alexandre, a nossa referência hoje é São Paulo, à vista livre de fundo rural, R$ 309,50. Para descontar o fundo rural, R$ 313,50 também à vista. E o para descontar no prazo, R$ 315,50. Esse preço em São Paulo teve aumento hoje? Não. Quais regiões que tiveram aumento? Hoje não. Hoje nós tivemos valorização hoje na região de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, com uma arroba, agora todos os que eu vou citar, à vista livre. Uma arroba de R$ 300,50. Sul da Bahia subiu também para R$ 285,50. Norte de Mato Grosso, R$ 298,50. Cuiabá, R$ 301,50. Oeste do Maranhão, R$ 288,50. E sul do Tocantins, R$ 293,50.
Todas bem. essas praças com ajuste positivo hoje. Ajuste positivo, muito bem. Agora, o Iberville, e a carne, hein? Você falou que a gente tem uma expectativa de uma segunda quinzena mais fraca, tradicionalmente. Mas como é que foi a primeira quinzena? Teve valorização, teve disputa aí pela carne, teve oferta suficiente para atender a demanda, enfim, como é que foi? Foi um começo de mês, dada a conjuntura, foi positivo. Nós tivemos na última semana uma valorização de 0,6%, puxada pelos cortes de traseiro, o que reforça esse efeito do começo de mês. Os cortes de dianteiro tiveram até um recuo de 0,2%, mas na composição aqui, na quantidade de cortes que nós acompanhamos, o traseiro tem mais peso. Claro, na carcaça ele também tem mais peso, mas aqui a diferença é um pouquinho maior, ele pesa um pouco mais nessa média. E quando a gente considera os cortes com osso, ou seja, a carcaça, aí nós tivemos 2,4% de aumento para o traseiro, 0,6% para o dianteiro e 2,1% na carcaça casada. Mas no caso da carcaça, essa variação foi diária, a variação de ontem, a referência de ontem para hoje. No atacado sem osso, essa variação foi semanal. Muito bem. O que esperar para a segunda quinzena? Dá para esperar estabilidade ou a gente pode ver aí uma pressãozinha nos preços? Alexandre, eu acredito que o nível de oferta que a gente tem observado com esse processo de retenção de fêmeas e as exportações em um ritmo interessante, eles devem gerar um cenário de preços firmes, mesmo com o consumo de segunda quinzena. Eu acredito que os fatores positivos eles tendem a se sobressair aí nesse curto prazo e a gente deva ter um mercado firme, possivelmente com valorizações. Muito bem. Agora, você citou aí o segundo semestre, né? A possibilidade dos preços evoluírem aí para o segundo semestre. O que você está levando em conta, Iberville? E qual é a conta hoje que vocês fazem? Quais são as expectativas? Bom, vamos tentar desenhar um pouco o segundo semestre. O que a gente tem? A gente tem, eu acredito que um cenário base esperado de consumo um pouco melhor, não porque a gente está muito otimista, a coisa está melhorando gradativamente, pelo menos a vacinação leva nessa direção, ainda que questões de hospitalizações, etc., ainda não reflitam isso, mas a tendência é de uma melhoria em situação sanitária, consequentemente situação econômica, maior movimentação, menor receio de varejistas para se estocarem, a coisa voltar a girar de maneira mais dentro de uma certa normalidade. Então, do lado do consumo doméstico, seria esse cenário mais positivo. Do lado das exportações, nós temos observado agora um aumento, esse aumento de 12% no início de junho, e para o segundo semestre nós não temos indicação as expectativas seguem de um cenário positivo. No acumulado do ano nós tivemos até uma queda na comparação com 2020, mas 2020 foi um ano muito bom. Então essa queda ainda nos mantém em patamares bons de exportação. Nós temos as dúvidas relacionadas ali à questão da Argentina, que comprou 20% da carne bovina comprada que vendeu 20% da carne bovina comprada pela China em 2020. O Brasil, a título de referência, vendeu em torno de 40%. Então, é um concorrente importante nesse mercado e está com essas questões de suspensão de exportação, essa história que a gente já viu em 2006 e já está cansado de saber que não dá certo, mas quiseram tentar esse caminho de novo. É uma pena para os nossos vizinhos aí, mas para a nossa pecuária tem potencial de ajudar em algum nível. Outro fator é do lado da oferta. Nós acreditamos que o cenário de retenção de fêmeas ele continue colaborando com uma oferta enxuta ao longo do ano. Claro que a retenção de fêmeas ela é menos sentida no segundo semestre, porque o segundo semestre tipicamente já é um momento de menos oferta de fêmeas. Mas aí nós entramos em outra variável, que é a situação de confinamento. Os preços, agora os dados da Conab essa semana indicando uma queda aí da ordem de 10 milhões de toneladas para a oferta de milho. Nós vamos estar com os menores estoques finais projetados desde 2015 e 2016, só que com um nível de consumo muito maior. Então, são estoques menores para um consumo maior. Então, é menos conforto ainda, entre aspas, porque 2015 e 2016 nós não tínhamos conforto na oferta de milho, mas é ainda mais apertado. Isso tudo deve manter a precificação do milho aí em patamares pouco atrativos.
os preços futuros do boi, eles devolveram uma parte das altas, isso tende a afetar negativamente o estímulo ao confinamento. Então, a relação de troca com os preços futuros, tanto do milho como do boi magro, ela vai sentindo quando o mercado futuro cede, consequentemente diminui essa atratividade. Nós acreditamos em um bom volume de gado confinado, mas todos esses são fatores que vão na direção de diminuição desse volume de gado confinado. E só para deixar clara a questão do milho, a chegada da safrinha ela tem potencial para pressionar um pouco, para afetar o mercado negativamente, para dar uma certa folga, é claro, mas à medida que a safrinha vai sendo revisada para baixo, esse efeito vai sendo amenizado e vai gerando um cenário de preços médios maiores, né? Então, seriam essas ponderações. Então, do lado do confinamento, nós não devemos... na verdade, frente ao que nós observávamos nas últimas semanas, o cenário está um pouco mais adverso. Pois é. Vai na direção de menos oferta. Isso é importante você tocar no assunto, porque a gente chegou a ver outubro, né, os negócios lá na B3 para outubro, sinalizando uma arroba acima dos 340, 345, se eu não me engano, 346, a gente chegou a ver. E hoje, Berville, numa sequência de queda que vem sendo registrada nos últimos dias, ela está trabalhando abaixo dos 330, 329 nesse momento, com queda de 0,68%. Qual que é a análise do mercado futuro? O que se passa aí para reduzir ou retrair esse preço que chegou a ser ofertado acima dos 340, Iberville? O mercado futuro ele tem muito mais do que a gente consegue ver no mercado físico, né? Ele tem posicionamento de grandes players, tem realização de lucros e assim por diante, mas no mercado físico nós não vimos nada que indicasse essa movimentação, inclusive quando a gente considera uma movimentação histórica de preços entre maio e outubro, considerando os valores de maio, nós fizemos essa análise recentemente e os preços futuros ao redor de 338, se não me engano, o patamar, eles estavam muito alinhados com a média de variação ocorrida em anos de retenção, que agora os dados do IBGE confirmaram. Então, em anos de retenção, a movimentação média entre maio e outubro geraria alguma coisa próxima ali dos 336, 338 reais. Então, o mercado ele não está acreditando muito na força de um ano de retenção de fêmeas, nem na movimentação mais próxima da média. Nesse momento, claro que isso é muito dinâmico, mas o mercado realizou um pouco e está com essa situação um pouco, eu não diria pessimista, mas um pouco mais cética do que frente a uma média histórica aí de anos de retenção. O que você está dizendo é que outubro, nas condições que a gente tem hoje e olhando para o histórico de anos que tem essa mesma condição, deveria estar pelo menos uns R$10 a mais, então, Iberville? Como dizem os juízes do Supremo, com a devida vênia, né, de que a gente não tem bola de cristal, mas com todo o cuidado que essa análise exige, seria nessa linha sim, Alexandre. Uma média de anos de retenção nos levaria para algo próximo de R$338, frente ali à variação entre maio e outubro. Muito bom. Bom, meu caro, qual que é a sua dica para o pecuarista que está nos ouvindo agora? Seja ele confinador, seja ele o pecuarista tradicional que está lá preocupado com um pasto que já não tem mais, preocupado com a alimentação que está encarecendo cada dia, fazer a suplementação parece que vai ser bem complicado esse ano para quem não se preparou. Enfim, qual que é a dica? O que a gente pode falar para eles nesse momento? Alexandre, cada caso é um caso, cada pasto é um pasto, né? Mas eu acredito que se essa retenção ela for feita não para ganhar, zootecnicamente, para ganhar peso, mas for feita apenas na busca de preços maiores, esse pecuarista está assumindo um risco que a gente está em mais um ano complicado aí do ponto de vista de variáveis na mesa, mas pensando em mercado, nós temos uma expectativa de preços firmes com possibilidade de valorização ao longo dos próximos meses. Agora, sempre, até que ponto essa valorização em curto prazo, estou pensando em manter esse gado mais um mês aí, até que ponto essa valorização de curto prazo
ela vale o risco, né? E aí o quanto o pecuarista está disposto a aceitar esse risco e o quanto ele tem alimentação disponível, ele tem um pasto com mais folga, ele não... Tudo isso, né? Mas esse risco, se ele estiver disposto a tomar, pensando em preços, nós acreditamos em um cenário mais positivo de precificação, sim. Existe espaço para alguma valorização. Na verdade, nesse horizonte do segundo semestre, a nossa expectativa vai na linha de valorização. E lembrando, né, Iberville, que não é só preço nominal. Ele precisa entender como é que está o custo de produção dele também, né? Porque às vezes a gente vê o preço nominal subindo, mas o que ele vai ganhar tirando aí o custo de produção, a margem dele vai ser muito pequena, ou pode, dependendo da condição ali, ser até nula, né? Isso, exatamente. Se a gente estiver trabalhando com um sistema mais intensivo, que essa engorda ela vai ser baseada mais em alimentos energéticos, em grãos, a conta vai ficando mais justa. Se ele tiver com pasto suficiente para engordar, que esse gado esteja ganhando peso ainda em pastagem, e aí, claro, que depende da região, depende, etc., de inúmeras variáveis, boa parte das regiões não é a realidade, mas aí sim a gente está com uma arroba ganha valendo muito, né? Que é o preço do boi, historicamente valorizado. Então, aí tende a ser interessante, sim, e tudo vai depender também da necessidade de caixa, etc. Mas, vamos dizer, o custo e o resultado, a análise desse risco, é o pecuarista que sabe onde o calo aperta, né? A necessidade de caixa, etc. Mas pensando em preços, que é o que a gente consegue falar de maneira um pouco mais, sem entrar em caso a caso, pensando em preços, a gente tem uma expectativa positiva para o curto prazo e para o segundo semestre de maneira geral. Legal. Só para a gente finalizar, Iberville, já que a gente tocou no assunto de confinamento também, qual a expectativa de vocês aí na Scott em relação ao confinamento esse ano? Porque ele tem pequenos momentos, né, favoráveis aí, mas de repente muda tudo de novo. Enfim, isso estimula, desestimula? Qual a expectativa? Alexandre, o confinamento, de maneira análoga ao que a gente observa para a ETF, ele tem aquele viés de todo ano ir aumentando, que em anos mais atrativos aumenta mais, anos mais desafiadores, dentro de um certo limite, ele aumenta pouco, fica praticamente estável. A ETF é assim quando com os preços do bezerro também. O preço do bezerro em baixa, a ETF praticamente se mantém ou sobe pouco. Os preços do bezerro em alta, ela salta. E quando eu digo ETF, é inseminação de maneira geral, mas hoje em dia, basicamente, a gente vê a ETF. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque, com esse cenário de otimismo da pecuária, apesar desses momentos de maior e menor atratividade, nós acreditamos que o confinamento ele vai se manter em patamares próximos do mesmo período do ano passado, talvez com algum aumento, sempre na dependência de encontrar essa reposição. Então, seria nessa linha, uma estabilidade a um ligeiro aumento com o que a gente tem hoje, considerando que os preços futuros do boi já abriram oportunidades interessantes para travar as cotações. Claro que muitas vezes os pecuaristas não utilizam, mas eles acabam sendo influenciados pelo otimismo que em algum momento aparece e volta. Então, eu acho que com o que a gente tem hoje de informação seria de estabilidade a ligeiro aumento, mas não um aumento expressivo. E esse cenário mais recente agora de um estoque final de milho mais enxuto e os preços futuros menos atrativos, isso pode amenizar essa expectativa, pode acalmar aí essa intensidade, essa intenção de confinamento. Então vamos acompanhando, mas a gente não costuma trabalhar com expectativas de quedas expressivas para o confinamento há um bom tempo, porque geralmente o ganho de tecnologia da pecuária como um todo vem em paralelo às oportunidades e atratividade do mercado. Então, o confinamento que é feito de uma maneira estratégica, o confinamento de parcerias com confinadores maiores, que têm uma gestão de custos maior, então eles são eles têm um couro mais grosso para aguentar esses solavancos e uma gestão estratégica de custos e de receitas mais elaborada.
É aquele confinamento profissional, né, Iberville? Que quem já ia confinar, já fez as suas compras lá atrás, já conseguiu um preço melhor pela reposição, já conseguiu um preço melhor pela alimentação, enfim, já está preparado para esse momento, né? Isso. E às vezes, quando é parceria também, o confinamento já garantindo a parte de alimentação, e aí a reposição, por ser uma parceria, já não é uma preocupação nesse exemplo e assim por diante. Então, em linhas gerais, nós não acreditamos em queda no confinamento com o que nós temos até hoje, não. O cenário de otimismo da pecuária, de aumento de investimento nas diversas frentes, aí, ele tem sido muito, muito forte nos últimos anos e isso passa pelo confinamento. Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre, Iberville. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Um abraço. Abraço para você. Tá aí, Iberville Neto, Scott Consultoria aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu mostrar para vocês como estão as negociações lá na B3. O mercado ainda não está fechado, mas está trabalhando da seguinte forma. Vamos lá. Para junho, R$ 319 por arroba, queda de 0,27%. Julho, R$ 325, queda de 0,46%. Agosto, R$ 325,55, queda de 0,31%. E o outubro, R$ 329,75, queda de 0,56%. Portanto, se distanciando das máximas já obtidas no ano vencimento outubro e longe do que seria ideal aí para esse momento, segundo apurou a Scott Consultoria, para equilibrar com a história de anos anteriores, outubro deveria estar pelo menos a R$ 338 nesse momento. Boi gordo, indicador CPEA, R$ 317,35, com alta de 0,47%. São os números de hoje, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você.